A paz de Jesus, o amor de Maria, que Deus abençoe você. Seja muito bem-vindo ao Espalhar Amor, o nosso programa de formação católica. E hoje nós vamos falar sobre a virtude da esperança. Vamos entender exatamente o que é a virtude da esperança e como que ela pode te ajudar a caminhar para a santidade. Então, já se inscreva no nosso canal para que você possa estar conosco e crescer junto com a nossa comunidade e receber todas as nossas notificações de todos os vídeos que nós estamos fazendo aqui. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem. Nós estamos na página 149. Estamos estudando a virtude da esperança. Nesse vídeo, nós vamos entender exatamente como que é a esperança, né? O que é a esperança? Vamos entender como crescer na esperança. Vamos entender quais são os pecados da esperança, contra a esperança. E como que cada santo, né, cada etapa da vida espiritual se relaciona com a esperança. Então vamos iniciar já aqui no capítulo 140, nós estamos no capítulo só um minutinho, estamos no capítulo 10, as virtudes teologais. Ok? Muito bem, então, para a gente já iniciar, ele já nos traz a noção. O que é, então, a esperança? A esperança pode ser definida como uma virtude teologal infundida por Deus na vontade, pela qual confiamos com plena certeza alcançar a vida eterna e os meios necessários para chegar a ela, apoiados no auxílio onipotente de Deus. Então, primeiro aqui, o que é a vontade? A vontade é uma potência da alma que nos faz amar o bem, que nos faz nos encontrarmos com o bem e desejá-lo, amá-lo, querê-lo, tá? Então a vontade é uma potência da alma, é um organismo da alma. Por isso, a esperança, ela nos atrai para o bem, ela nos atrai para Deus, ok? Outra coisa também, a nossa esperança está pautada em que nós iremos ao céu. A nossa esperança é que Deus nos quer no céu, que nos quer santo e há de nos dar todos os meios para alcançar o céu. Então essa é a nossa crença, essa é a nossa esperança, que nós vamos ser santos, que nós vamos para o céu e que Deus nos quer no céu. E nós vamos entender isso palavra por palavra, ok? Iniciando aqui, é uma virtude teologal. Por quê? Assim como a fé e a caridade têm por objetivo o próprio Deus, que será nossa bem-aventurança eterna. Então, a nossa fé está em Deus. Deus é o objetivo de nossa esperança. A fé, a esperança, aliás, é dada por Deus e Deus é o objeto da nossa esperança. Nós esperamos em Deus, nós esperamos estar com Deus. Infundida por Deus na vontade, ou seja, Ele manda, Ele coloca na nossa vontade. Pois seu ato próprio é certo movimento de apetite racional para o bem, que é o objetivo da vontade. O objetivo da vontade. Ou seja, como nós dissemos, a esperança nos faz crer no bem, nos faz querer o bem, nos faz amar o bem, que é Deus, e confiar em sua bondade. Então, a esperança nos faz confiar na bondade de Deus, pela qual confiamos com plena certeza. A esperança tende com absoluta certeza para o objeto, não porque possamos saber com certeza que alcançaremos de fato a salvação eterna, a não ser por uma especial revelação de Deus, e sim porque podemos e devemos ter certeza de que, apoiados na onipotência auxiliadora de Deus, motivo formal da esperança, não pode antepor-se a nós nenhum obstáculo insuperável. Então, a esperança confia, né? A esperança confia aqui com certeza, não porque tem a certeza de que seremos salvos, mas porque nós nos apoiamos na bondade de Deus. Nós apoiamos que Deus nos quer salvar. Então aqui quando nós falamos pela qual confiamos com plena certeza, então não é que nós confiamos com plena certeza que você já está salvo, que eu já estou salvo, que nós já estaremos direcionados ao céu. Não, nós estamos confiando porque nós confiamos que Deus quer.
A nossa esperança é: Deus me quer santo, Deus me quer no céu. Então eu tenho certeza que se eu colaborar com Ele, se eu estiver em estado de graça, Deus vai me levar ao céu. Ok? Essa é a nossa esperança. Nossa esperança está apoiada no auxílio da onipotência de Deus. Na onipotência, o poder de Deus de nos fazer santos. E ele continua: alcançar a vida eterna é o objeto material primário da esperança, ou seja, é o objeto da forma, tá? O objeto formal é o próprio Deus, enquanto bem-aventurança objetiva do homem. Então, Deus é o objetivo do homem, não o céu. Mas alcançar a vida eterna é o meio para nós chegarmos ao céu, ok? Conotando a bem-aventurança subjetiva ou a visão beatífica. Então, qual é o objetivo? O objetivo é ver a Deus. O objetivo é se unir a Deus. Mas para se unir a Deus eu tenho que ir para o céu. Então o céu é um objetivo principal, inicial, para chegar ao objetivo principal. É como se eu estivesse indo de uma cidade a outra, e para chegar nessa cidade, a cidade é o objetivo, mas para ir a essa cidade eu preciso de um carro. Ok? Então, o objetivo da nossa esperança é alcançar o céu, é alcançar a visão de Deus, a visão beatífica, a presença de Deus. E os meios necessários para chegar a ela. Então, nós vamos retomar aqui. Nós confiamos com plena confiança, apoiados na onipotência de Deus, ou seja, confiamos que Deus quer nos ajudar a salvar. Nós confiamos que vamos alcançar o céu pelo auxílio de Deus. E nós confiamos que Deus vai nos dar todos os meios necessários para alcançar o céu. Nós confiamos que Deus vai nos dar todos os meios necessários para alcançar o céu. Todos os meios. É o objeto material secundário. Abarca todos os meios necessários para a salvação. A graça, os sacramentos, os auxílios e mesmo os bens naturais, enquanto possamos nos ser úteis para consegui-la. Então aqui nós cremos aqui no seguinte: confiamos que os meios que Deus nos dá nos auxiliará a alcançar a salvação. Então, como aqui já foi dito, né? A graça, o estado de graça, nós confiamos que Deus nos confia, que Deus nos dá o estado de graça. Nós confiamos que Deus nos dá o sacramento como auxílio. Nós confiamos que Deus nos dá os auxílios espirituais, as indulgências, os apoios. E ele nos diz aqui ainda: apoiados no auxílio onipotente de Deus. Esse é o objeto formal, ou seja, o motivo da esperança cristã, a onipotência auxiliadora de Deus, conotando a misericórdia e fidelidade de Deus à sua promessa. Então a gente não acredita, né, a gente não confia que nós alcançaremos o céu baseado em nossas próprias forças, nossas próprias espiritualidade, nossa própria vida de oração. Nós acreditamos baseados na vontade de Deus. Nós seremos santos, sim, seremos santos, mas não porque eu sou bom o suficiente para ser santo, e sim porque Deus vai me querer santo, e sim porque Deus me quer fazer santo. Não obstante, ainda que a potência auxiliadora de Deus seja o único motivo formal da nossa fé, podemos também, de algum modo, colocar nossa esperança em algumas outras coisas secundárias, ou seja, outras coisas, como, por exemplo, o auxílio da Santíssima Virgem Maria, que invocamos como da Salve Rainha como doce nome de esperança nossa, e de quem esperamos que nos alcance de Deus a graça soberana da presença final, da perseverança final. Então nós acreditamos que Maria, quando nós invocamos ela vai nos auxiliar a não desanimar na fé. A humanidade adorável de Cristo, que nos foi instrumento utilizado por Deus para a nossa redenção. Nós podemos confiar na redenção. Nos anjos, na intercessão dos anjos bem-aventurados do céu, as orações dos justos na terra e etc. Então nós temos outros auxílios secundários, ao qual nós podemos confiar. Agora vamos entrar na parte dos pecados contra a esperança. Contra a esperança se opõem dois pecados, um por defeito, o desespero, e outro por excesso, que é a presunção. Então o desespero considera impossível a salvação e provém
principalmente da assídia, que é a preguiça espiritual, a preguiça de rezar, a preguiça de ter vida de oração, e da luxúria, que é o pecado da carne. Então, quem não reza aos poucos, crê que não será salvo, e quem tem a vida de luxúria e sensibilidade, crê estar no inferno por não querer abandonar o pecado da carne. A presunção considera acessível a salvação somente pelas forças humanas, que é aquela heresia pelagiana que a igreja combateu já nos primeiros séculos, e espera ser salvar sem arrependimento dos pecados. Então a pessoa não se arrepende de pecado algum, e sem mérito algum. Então ela acredita que ela vai ser salva sem arrepender-se dos pecados e sem ter nenhum mérito, sem ter feito coisa alguma para se salvar. Provém da soberba e da vanglória. Se acham bons e dignos do céu, só por serem muito bons. Há muitos destes nos dias de hoje. Muitas pessoas nos dias de hoje se consideram bons o suficientes para ir para o céu. Se consideram bons o suficiente para ir ao céu. Mas como que nós vamos crescer na esperança? Eu vou colocar aqui as idades espirituais para a gente conseguir fazer esse caminho e essa jornada espiritual. A esperança, como qualquer outra virtude, pode crescer e se desenvolver cada vez mais. Vejamos as principais fases de seu desenvolvimento através das etapas da vida espiritual. Começando então pelos principiantes. Os principiantes são aqueles que estão no início da vida espiritual. Os que tratam de começar a viver seriamente a vida espiritual deverão evitar, antes de tudo, o tropeço em algum dos obstáculos contrários à esperança, a presunção e o desespero. Para evitar o primeiro, deverão considerar que, sem a graça de Deus, não podemos absolutamente nada na ordem sobrenatural. Sem mim nada podeis fazer, nem sequer um bom pensamento ou pronunciar o nome de Jesus. 1 Coríntios 12, versículo 3. Tenham em conta que Deus é infinitamente bom e misericordioso, mas também é infinitamente justo e ninguém pode zombar dele. Gálatas 6, capítulo 6, versículo 7. Está disposto a nos salvar, mas com a condição de que cooperemos voluntariamente com a sua graça. 1 Coríntios 15, versículo 10. E trabalhemos nossa salvação com temor e tremor. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Então, ele está nos dizendo o quê? Ele está nos dizendo que nós temos que combater com magnanimidade e com humildade. Se apoiando em Deus com a humildade, devemos lembrar que sem Deus não seremos salvos. Ok? Sem Deus não seremos salvos. Então, por você não vai ser salvo. Trabalhe essa humildade. Eu não serei salvo por mim mesmo. Eu não sou bom o suficiente. Eu não sou digno de ser salvo. Agora, quando o desespero e o desalento, recordarão que a misericórdia de Deus é incansável em perdoar o pecador arrependido. E que a violência do nosso inimigo jamais poderá superar o auxílio onipotente de Deus. E se, por nossas próprias forças, nada podemos, com a graça de Deus seremos capazes de tudo. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Devem se levantar animosamente das recaídas e recomeçar a marcha com maiores brios, aproveitando-se da própria falha para redobrar a vigilância e o esforço. E ele diz aqui em Romanos capítulo 8, versículo 28, sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E Santo Agostinho se atreve a acrescentar até os pecados, até os próprios pecados. Enquanto são ocasiões para que a alma se torne vigilantes e precavida. Então, com a magnanimidade, nós vamos recordar e nos apoiar em Deus. Nós vamos nos lembrar que Deus quer a nossa salvação e há de te ajudar, mesmo que você tenha pecado. Ele vai falar: meu filho, eu vou te ajudar a sair do pecado. Meu filho, eu vou te ajudar a crescer na santidade. Meu filho, eu vou te tirar da escuridão. Segunda coisa, ele nos diz para os principiantes:
procurarão levantar seus olhos para o céu. E ele dá alguns motivos para isso. Primeiro, para desprezar as coisas da terra. Tudo do lado de cá é sombra e vaidade e engano. Nenhuma criatura pode preencher plenamente o coração do homem no qual Deus colocou uma capacidade infinita. E mesmo se acaso pudessem me satisfazer completamente, seria uma felicidade fugaz e transitória, com a própria vida do homem sobre a terra. Prazeres, dinheiros, honras, aplausos, tudo passa e se desvanece como um vapor. Tinha razão São Francisco de Borja, não mais servir a Senhor que me possa morrer. Afinal de contas, que adianta alguém ganhar o mundo inteiro se perder a própria vida? Mateus capítulo 16, versículos 26. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Igor, então eu não posso ter dinheiro, não posso ter bens, eu não posso ter casa, eu não posso ser rico? Não é isto, tá? Não é isto. Devemos olhar para o céu porque tudo aqui passa, tudo aqui perece, nada é permanente. Então, você pode sim ter sua riqueza, mas não se apegar a ela. Você pode sim buscar as coisas para ter uma vida melhor, mas não buscar como objetivo final da sua vida. Você pode sim ter o seu crescimento, mas não ter a ganância. A ganância é o sempre querer mais, sempre querer mais. E o mais pelo mais, o dinheiro pelo dinheiro. Então, o dinheiro acaba. O dinheiro acaba, uma hora você tem que gastar. As amizades se vão. A esposa morre, o esposo morre, os pais morrem, as pessoas morrem. A beleza se vai, a roupa rasga. Então aqui tudo é perecível. Aqui tudo é perecível. Aqui nada se mantém. Então nós vamos desprezar no sentido de não se apegue às coisas dessa terra. Não se apegue às coisas desta terra. Olhe para o céu e tenha seu olhar primeiro no céu. Você vai olhar para o céu para quê? Para consolar também nos trabalhos e amarguras da vida. A nossa vida aqui é uma amargura. A terra é um lugar de deserto, desterro, um vale de lágrimas e de misérias. A dor nos acompanha inevitavelmente desde o berço até o sepulcro. Ninguém escapa desta lei inexorável, mas a esperança cristã nos recorda que os sofrimentos desta vida não são nada em comparação à glória que há de se manifestar em nós. Romanos 8, versículo 13. E que se sabemos suportar santamente essas momentâneas e leves tribulações, nos preparam o peso eterno de uma sublime e incomparável glória. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Que consolo inefável experimenta a alma atribulada ao contemplar o céu através do cristal de suas lágrimas. Então, quando nós falamos disso aqui, nós temos que olhar para o céu para quê? Nós devemos olhar para o céu para desejar fazer tudo. Aliás, devemos olhar para o céu para que nos momentos de dor, de sofrimento, de angústia, de penura, nos lembrarmos que no céu só há alegria, só há momentos felizes, que no céu nós teremos glória e que em breve nós estaremos lá. Então temos que nos lembrar do céu nos momentos difíceis para nos lembrarmos, em breve eu estarei lá. Para que mais a gente tem que olhar para o céu? Para se animarem a ser bons. Custa muito a prática das virtudes. Deve-se deixar tudo, renunciar aos próprios gostos e caprichos e rechaçar os contínuos assaltos do mundo, do demônio e da carne. Sobretudo, o princípio da vida espiritual é muito dura, essa luta contínua, mas que grande alento se experimenta ao levantar os olhos para o céu. Vale a pena se esforçar um pouco durante os breves anos de desterro a fim de se assegurar a possessão eterna da pátria celeste. Mais adiante, quando a alma avança pelos caminhos da união com Deus, os motivos do amor nunca mais dos demais desinteressados prevalecerão sobre os próprios da felicidade, mas nunca se abandonarão por completo, erro quietista,
e mesmo os maiores santos encontram na nostalgia do céu um dos mais poderosos estímulos para seguir adiante, em desfalecer na própria vida, na vida do heroísmo e da santidade. Então, devemos olhar para o céu para desejar fazer tudo para ser santo, para não desanimar, para mudar nossas vidas e para rejeitar o pecado. Então, você está sofrendo por alguma tentação. Olha para o céu, lembra do prêmio que você tem para ganhar. Você está passando por um momento de tribulação, olha para o céu. Você está ficando desanimado, olha para o céu. Você precisa olhar para o céu para não desanimar. Como que ficam as almas adiantadas? Elas vão procurar cultivar a esperança, a virtude da esperança, intensificando ao máximo sua confiança em Deus, em seu divino auxílio. Ou seja, os adiantados se esforçam para aumentar a confiança em Deus. Primeiro, não se preocupará com a angustiosa solicitude do dia de amanhã. Nós vamos viver o hoje. Estamos pendurados na divina e amorosa providência de Deus. Nada nos faltará se confiarmos nele e esperamos tudo dele. Então, eles devem se dedicar ao hoje e confiar o futuro a Deus, nem material nem espiritual. Então, não vamos focar nem no material, nem no espiritual. As graças que nós temos para receber, todas elas nós vamos receber de Deus. Na ordem temporal, ele diz: olhai os lírios do campo, as aves do céu, quanto mais a vós de pouca fé, homem de pouca fé. E ele continua: nem na ordem da graça. Eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida e que a tenham em abundância. E ele continua aqui, segundo ponto: simplificará cada vez mais sua oração. Quando orardes, não useis muitas palavras, pois vosso Pai sabe o que precisais antes de vos pedires. Mateus 6, versículos 7 ao 8. A fórmula do Pai Nosso, oração incomparável que brotou dos lábios do Divino Mestre, será a sua predileta junto daquelas outras do Evangelho, tão breves e tão cheias de confiança na bondade e misericórdia de Deus. Então aquelas frases, né? Senhor, ensina-nos a orar. Aumentai a nossa fé. Eles não têm vinho. Mostra-nos o Pai, isso nos basta. Quanta simplicidade e sublimidade no Evangelho, e quanta complicação e afetação a alma deve se esforçar em conseguir aquela confiança ingênua, simples e infantil que arrancava milagres do coração divino. Então, nós precisamos ter aquele coração de criança, aquela infância espiritual, deixar suas orações mais simples, orações confiadas, que brotem do coração, confiando na misericórdia, confiando na bondade de Deus. Levará para além dos principiantes seu desprendimento das coisas da terra. Então eles vão aumentar aquele desprendimento. De que vale todas essas coisas antes um sorriso de Deus? Diante do pensamento da soberana beleza de Deus, cuja contemplação nos embriagará de felicidade na vida eterna, a alma renunciará de bom grado a tudo que seja terreno, coisas exteriores, desprendimento, amor à pobreza, prazeres e diversões, belezas, falas e gozos transitórios, aplausos e honras, ruído que passa e incenso que dissipa, vencendo com isso a tripla concupiscência que as tantas almas têm sujeitadas à terra, impedindo-as de voar para o céu. Então nós temos aqui mais um caminho. Seu desprendimento deve ser maior, não é uma miséria. Deus não quer ninguém miserável, passando fome. Deus quer seu desprendimento e que confie somente nele. Quem confia no dinheiro um dia vai chorar e sua esperança acabará quando ele faltar. Mas quem tem esperança em Deus, mesmo que tudo falte, saberá que Deus não a desonrará. Nós já estamos nos caminhando para o final dessa formação. Já quero ir encerrando esse assunto. Mas vamos pegar aqui o último tema dos avançados para a gente entrar no tema dos perfeitos.
Avançará com grande confiança pelas vias de união com Deus, nada poderá detê-la se ela quiser seguir adiante a todo custo. Deus, que a chama para uma vida de íntima união com Ele, estende sua mão divina com a garantia absoluta de sua onipotência, misericórdia e fidelidade às suas promessas. O mundo e o demônio e a carne declararão guerra sem tréguas. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, criam asas como águia, correm e não se fadigam, andam e nunca se cansam. Isaías 40, versículo 31. Como dizia São João da Cruz, que com a verde libre da esperança, o amado de tal forma nela se compraz, que na verdade se pode dizer que a alma dele alcança tudo quanto espera. A alma que, apesar de toda contrariedades e obstáculos, siga animosamente seu caminho com toda a sua confiança, posta em Deus, chegará sem dúvida alguma ao cume da perfeição. Então, para avançar é necessário confiança. Deus pede tudo. Ou confiamos totalmente nele, ou não avançaremos. Devemos confiar na onipotência, misericórdia e fidelidade de Deus. Já as almas perfeitas, como que elas são? É nelas que a virtude da esperança, reforçada pelos dons do Espírito Santo, alcança sua máxima intensidade e perfeição. Então, eles vão ter o quê? O mínimo da confiança em Deus. Nada é capaz de desanimar um servo de Deus quando se lança a uma empresa na qual está interessada a glória divina. Dir-se-ia que as contrariedades e obstáculos, longe de diminuí-la, aumentam e intensificam aqui sua confiança em Deus, chegando com frequência à audácia. Recordem-se, por exemplo, dos exemplos que obteve Santa Teresa ao vencer para a reforma carmelitana e a segurança firme do êxito com que empreendeu aquela obra superior às forças humanas, confiando unicamente em Deus. Chegam, como São Paulo disse de Abraão, a esperar contra toda esperança. Segunda coisa aqui, então, os perfeitos vivem de perfeita fé, de perfeita esperança. Nunca se desanimam com obras de Deus, nem as perseguições. Ao contrário, aumenta-lhes as esperanças. Outro ponto, a paz e serenidade incomovível. É uma consequência natural de o mínimo da confiança em Deus. Nada é capaz de perturbar o sossego do espírito. Zombarias, perseguições, calamidades, injúrias, enfermidades, fracassos. Tudo resvala sobre a alma como a água sobre um mármore, sem deixar o menor rastro, nem alterar o mais mínimo a serenidade de seu espírito. No Santo Coradars deram de improviso uma tremenda bofetada e ele se limitou a dizer: amigo, a outra bochecha ficará com ciúmes. São Luís de Beltrão bebeu inadvertidamente uma bebida envenenada e permaneceu completamente tranquilo quando se conscientizou disso. São Carlos Borromeu continuou imperturbável a reza do Santo Terço ao receber uma rajada de tiros, cujas balas lhe passaram raspando no rosto. São Jacinto da Polônia não se defendeu ao se ver como objeto de horrenda calúnia, esperando que Deus esclarecesse o mistério. Que paz, que serenidade, que confiança depositam em Deus esses exemplos heróicos dos santos. Dir-se-ia que suas almas perderam o contato com as coisas deste mundo e permanecem imóveis e tranquilas, como se estivessem na eternidade. Então, eles têm plenitude da paz e da serenidade. Nada perturba essas almas, nada. Nem perde o tempo tendo medo. Nós estamos sem comida, nós estamos sem bebida. E agora? O que faremos? Eles vivem exatamente aquilo que Deus fala. Vivem aquela expressão: não vos preocupeis com o dia de amanhã. Eles vivem essa paz. Mas ao mesmo tempo, nada temereis. Nada temereis. Terceiro,
E terceiro e penúltimo, desejo de morrer para trocar o desterro da pátria, o desterro pela pátria. É um dos mais claros sinais de perfeição e de esperança. A natureza sente horror instintivo pela morte. Ninguém quer morrer. Só quando a graça se apodera profundamente de uma alma, começa a lhe dar visão mais exata e real das coisas, de tal modo como as vê Deus, e começa a desejar a morte terrena para começar a viver a vida verdadeira. Então, quando lança um maior morior que non morior, ou seja, morro porque não morro, e que constitui um dos mais ardentes desejos de todos os santos. A alma que continua apegada à vida terrena e olha com horror para a morte se aproxima, quando a morte se aproxima, mostra bem às claras o quão imperfeita ainda é sua vida, a sua visão da realidade das coisas, e quão fraca é sua esperança cristã. Os santos todos, os santos, sem exceção, desejam morrer o quanto antes para voar ao encontro de Deus. Então aqui não é um desejo pela morte, mas pela eternidade, pela vida. Eles querem ver Deus tão grande que desejam que Deus os leve logo, ou que Ele o venha logo. Então os santos, eles não querem se matar. Eles não estão com depressão. Os santos amam tanto a Deus que querem ver Deus logo, mas sabem que eles só podem ver Deus se Ele morrer, ou se eles morrerem, ou se Deus voltar. Então eles querem um dos dois. Ou que Deus leve eles logo, ou que Deus volte logo. E por fim, o céu começado na terra. Os santos desejam morrer para voar ao céu, mas na realidade sua vida de céu já começou na terra. Que lhes importam as coisas do mundo? Como disse um belo responso da liturgia dominicana, os servos de Deus vivem na terra como nada mais que o corpo, mas sua alma, seu anelo, sua esperança já estão fixos no céu. É simplesmente a tradução daquilo que constitui a própria vida de São Paulo. Nós, ao contrário, somos cidadãos do céu. De lá, aguardamos como o Salvador Jesus Cristo. Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Ou seja, mesmo eles querendo ir para o céu, sua vida de céu já começa aqui na terra. Sua alma já se fixou no céu. Então, meus irmãos, minhas irmãs, vamos trabalhar essa virtude da esperança. Vamos desejar o céu. Que Deus abençoe você. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Fiquem todos com Deus. Um beijo e tchau, tchau.